Bom dia, sejam muito bem-vindos ao Jornal Aqui Notícia. Iniciamos a nossa edição de hoje, do dia 13 de 2 de 2024, falando sobre as enchentes em São Carlos. Esse tema é muito recorrente na vida dos são-carlenses. A seguir, vamos representar algumas notícias dos últimos 3 anos e a grande recorrência com qual isso ocorre. A fim de minimizar o impacto que as enchentes geram para a sociedade de São Carlos, gestores e analistas ambientais formados pela UFSCar e especialistas no assunto planejamento ambiental urbano foram convidados para apresentar um projeto diagnóstico sobre as enchentes urbanas em São Carlos, apoiado pela professora da universidade referência no assunto, Silvia Cristina de Jesus. A madrugada desta quarta-feira, e elas se intensificaram nesta tarde. Segundo o balanço da Defesa Civil, em apenas uma hora foram quase 90 milímetros, o equivalente a 90 litros de água por metro quadrado. Nas últimas 24 horas, são quase 200 milímetros. A cidade sofreu com diversos pontos de alagamento. Na Baixada do Mercado Municipal, no centro, veículos foram arrastados pela correnteza. Uma concessionária de veículos também foi atingida. O vice-prefeito de São Carlos, Edson Ferraz, relatou o momento. Nós pedimos assim para que a população de São Carlos nos ajude, a Defesa Civil, a Polícia Militar, a Guarda Municipal, o Corpo de Bombeiros está trabalhando para restabelecer. Nós só temos que aguardar, pedir a Deus aí para que não tenhamos vítimas e esperar um pouco para ver, para a gente poder quantificar os estragos. A rodovia São Carlos-Ribeirão Preto ficou interditada no final da manhã. A polícia rodoviária controlou o trânsito. No bairro Azulville, uma mulher foi arrastada pela enxurrada e foi encontrada morta embaixo de um veículo. A prefeitura ainda contabiliza os prejuízos e não decidiu se vai decretar. Essa é a rotatória do Cristo. Ela fica em São Carlos, interior de São Paulo. Este local foi atingido por uma das maiores inundações da história do município, no final do ano passado. A maior enchente tem tudo a ver com a linha férrea. O volume de água foi muito grande aqui e nós tivemos um colapso nessa região de uma galeria que está sobre a linha férrea aqui na cidade de São Carlos. Ao colapsar, nós tivemos o fechamento da passagem de água. E o volume de água que foi tão grande, tão alto, que nós tivemos aqui a maior enchente da história de São Carlos nesse local. A enchente deixou um rastro de destruição. Imóveis residenciais e comerciais foram cobertos pelas águas do córrego Monjolinho. Úrsula mostra os prejuízos que teve com a enchente. Para ela, o pior foi a morte de um dos seus cães. Perdemos muita coisa e o principal, na verdade, a gente perdeu o Billy, né? E o nosso sonho, porque a gente tinha mudado aqui era o nosso 3º mês aqui. De alguma forma, a gente precisa ser indenizado pelo que aconteceu, né? Richard é comerciante e também perdeu tudo em sua empresa. Agora, ele acompanha de perto a obra que a Rumo Malha Ferroviária faz para conter as inundações. Esse local foi totalmente alagado, com 3,5 metros de altura, onde aniquilou todos os nossos estoques, produtos, todos os bens que estavam lá, e nós também estamos com a empresa desativada e tivemos um prejuízo aí na ordem de uns 5 milhões de reais. Após mais uma densa chuva que caiu repentinamente na cidade de São Carlos, a nossa equipe de reportagem flagrou como fica realmente a rotatória do Cristo. A força das águas realmente impressiona. Bom dia, eu sou a Maria Luísa Queluz e eu e o Murilo Lopes da Cunha realizamos esse projeto diagnóstico para contenção de enchentes no município de São Carlos. O objetivo desse artigo é abordar o problema das enchentes urbanas no município de São Carlos a partir do desenvolvimento de um plano detalhado para reduzir os riscos de inundação, proteger a população e as infraestruturas urbanas. Para fazer isso, utilizamos informações e fontes relevantes para informar as decisões de planejamento relacionadas a inundações urbanas. Além disso, fortalecemos a capacidade de trabalho em equipe no desenvolvimento de um plano que promove a sustentabilidade na cidade. Com isso, esperamos mitigar os impactos das enchentes em São Carlos e melhorar a qualidade de vida dos moradores. A área de estudo escolhida foi o município de São Carlos, em São Paulo. São Carlos é um município brasileiro localizado no interior do estado de São Paulo.
na região centro-leste, com uma população estimada pelo IBGE em julho de 2022 de aproximadamente 2.500 habitantes, distribuídos em uma área de quase 1.400 km². As enchentes urbanas são um problema recorrente em São Carlos, principalmente devido à sua constituição territorial. O centro está localizado próximo a diversos afluentes da subbacia do Córrego Gregório e do Monjolinho, que receberam obras urbanísticas sem muito critério, incluindo várzeas, áreas de proteção ambiental e leitos de rio. Além disso, as vias públicas na zona urbana apresentam declives acentuados, o que exige ampla infraestrutura para a drenagem urbana. Na década de 1970 até a década de 2000, São Carlos e as cidades médias do país experimentaram um aumento significativo da atividade, onde a área de atuação passou de rural para a urbana, provocando um aumento da resistência à água, principalmente na zona urbana. Por esses motivos, o município de São Carlos foi escolhido como objeto de pesquisa para a prevenção e mitigação das enchentes. Sobre a identificação do problema, as enchentes urbanas em São Carlos são um problema significativo que afeta a segurança da população e da infraestrutura da cidade. A ocupação urbana desordenada, a impermeabilização do solo e a falta de infraestrutura de drenagem adequada contribuem para a ocorrência de enchentes. Esses eventos podem levar a danos materiais significativos, interrupções de atividades diárias e, em casos extremos, até perca de vidas. O artigo visa coletas de dados e fontes. Os dados para o Plano de Prevenção e Mitigação de Enchentes incluem informações geográficas, dados meteorológicos, dados demográficos e dados de infraestrutura. Esses dados foram obtidos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, e da Prefeitura de São Carlos, e relatórios de agências e notícias locais. Sobre a localização geográfica do município, destaca-se que São Carlos está localizado no estado de São Paulo, no Brasil. A altitude média da cidade é de aproximadamente 856 metros acima do nível do mar. Vale observar que a cidade é atravessada pelo rio Mogi Guaçu, que pode ser um fator relevante para os eventos de inundação. Além disso, para a pesquisa sobre mitigação de enchentes urbanas, é de suma importância analisar os dados demográficos da cidade. A população de São Carlos possui uma população de cerca de 2.500 habitantes, com uma densidade populacional média. A população é distribuída em áreas urbanas e rurais. A respeito da infraestrutura das áreas, São Carlos possui um sistema de drenagem que inclui canais, bueiros e outras estruturas para lidar com o escoamento da água, mas essas ainda mostram-se insuficientes na contenção das enchentes. A cidade possui uma rede de estradas e pontes que pode ser também afetada por enchentes. Sobre a perspectiva das enchentes, outro fator determinante são os dados meteorológicos. São Carlos tem um clima subtropical úmido com duas estações distintas, de verão e inverno. A precipitação durante os meses de verão faz com que a cidade experimente chuvas intensas, e em alguns casos pode levar a inundações e enchentes. Bom, agora que entendemos os objetivos, a área de estudo, identificação do problema e coleta de dados e fontes, vou falar um pouquinho mais sobre a análise dos dados coletados. Isso permite uma compreensão clara da situação atual em relação às enchentes em São Carlos. Isso inclui a identificação de áreas de maior risco, como as mais próximas de córregos e rios, áreas com alta densidade populacional e áreas com estruturas críticas. Além disso, a análise ajuda a identificar lacunas nas medidas de prevenção e mitigação existentes que exigem intervenção. Algumas áreas de maior risco para enchentes em São Carlos, de acordo com os estudos, são o centro, risco elevado de inundações na região das ruas Rui Barbosa
Geminiano Costas e Comendador Alfredo Maffei, e nas ruas Episcopal e Desembargador Ulisses Dória, no núcleo residencial Silvio Vilari. Além disso, a Rotatória do Cristo, perto do shopping, onde se encontram os córregos do Monjolinho, Gregório e Mineirinho. Essas são algumas das áreas em maior risco. Também destaca-se o Jardim Dona Francisca e a região do Cartódromo, que são pontos críticos de alagamento. Além disso, a Serra do bairro Araci é o único ponto da cidade de alto risco de deslizamento, segundo as nossas pesquisas. Complementamos o projeto apresentando as definições do objetivo do planejamento. Os objetivos do Plano de Prevenção e Mitigação de Enchentes contam com a melhoria da segurança da população, a redução dos riscos acionados às enchentes e o aumento da resiliência ecológica urbana em São Carlos. Isso deve ser alcançado através da implementação de infraestrutura de drenagem adequada, planejamento urbano eficaz e conscientização da comunidade. Para atingir tais objetivos não é fácil, por isso desenvolvemos estratégias para o nosso projeto diagnóstico. As estratégias para abordar o problema identificado podem incluir a construção de infraestrutura de drenagem melhorada, a implementação de políticas de planejamento urbano que considerem o risco de enchentes e a promoção de práticas de gestão de águas pluviais sustentáveis. Além disso, a educação e o envolvimento da comunidade são essenciais para garantir a eficácia dessa estratégia. Com base nos objetivos do Plano de Prevenção e Mitigação de Enchentes, destaca-se as estratégias concretas que podem ser implementadas. Primeiramente, a infraestrutura de drenagem adequada através de investimentos na construção e manutenção de infraestrutura de drenagem, como os canais de drenagem, bacias de contenção e sistemas de escoamento pluvial. Isso pode incluir a atualização das infraestruturas existentes e a construção de novas instalações onde necessário. Ademais, é positivo apostar no planejamento ambiental urbano por meio da implementação de políticas públicas de planejamento urbano ambiental, que considere o risco de enchentes. Isso pode incluir a restrição de novos desenvolvimentos em áreas de alto risco, implementação de regulamentação de construção que exijam que as novas construções sejam resistentes às enchentes e a prevenção e a criação de novas áreas verdes para absorver melhor a água da chuva. Para a conclusão do sucesso da mitigação, a conscientização da sociedade também é fundamental. Desenvolver programas de educação e conscientização na comunidade para informá-la sobre os riscos das enchentes e como se preparar e estar em alerta para possíveis situações críticas. Em relação à abordagem dos desafios específicos no contexto urbano de São Carlos, o plano considera o desenvolvimento de mapa de riscos utilizando a tecnologia de mapeamento para identificar áreas de alto risco e desenvolver planos de evacuação eficientes. No mais, visa promover a melhoria da infraestrutura crítica, protegendo a infraestrutura de lugares como hospitais e estações de energias com barreiras e pontos de contenção. Essas estratégias, quando implementadas de forma eficaz, podem ajudar a reduzir significativamente o risco e impacto das enchentes em São Carlos. No entanto, é importante lembrar que para a prevenção e mitigação das enchentes são um esforço contínuo que requer compromisso e colaboração de toda a sociedade. A respeito do que precisa ser colocado em prática no plano, a implementação do plano envolve as seguintes etapas: o projeto e a construção de infraestrutura de drenagem, a revisão e implementação de políticas de planejamento urbano e a realização de campanhas de conscientização da comunidade. Isso exige
a alocação de recursos adequados e o envolvimento ativo da comunidade, das autoridades locais e de outras partes interessadas. A Prefeitura de São Carlos tem atuado para amenizar os efeitos de alagamentos, inundações e enchentes com obras de macro e micro drenagem. Diversas ações foram desenvolvidas entre 2022 e 2023, incluindo a construção de galerias de águas pluviais e disparador de energia, intervenções de ampliação de seção, barramento, limpeza, recuperação, obras de pavimentação e drenagem, construção de reservatórios de amortecimento de cheias, sistema de monitoramento dos níveis dos rios e emissão de alerta, drenagem, piscinão, canalização de córregos, entre outras, são algumas das medidas utilizadas pela Prefeitura. O diagnóstico e as ações tomadas são fundamentais para a mitigação do problema das enchentes urbanas em São Carlos. No entanto, é importante continuar com os esforços para melhorar a infraestrutura de drenagem e implementar medidas preventivas para minimizar os impactos das enchentes na cidade. A cidade ainda carece de medidas eficazes para o combate das enchentes urbanas. Seguindo as pesquisas desse projeto, propomos como medidas se inspirar em cidades exemplos no tema mitigação de enchentes. Por exemplo, a China tem adotado o conceito de cidade esponjas, que utiliza variedades de estratégias, incluindo parques alagáveis, telhado verde, calçado permeável e praças-piscinas, para gerenciar a água da chuva. Cidades como Berlim, Copenhague e Nova York também adotam abordagens semelhantes. Utilizar dessas medidas, que já são sucesso em algumas cidades, ajudaria mais ainda a mitigação do problema em São Carlos e favoreceria a população, salvando desse problema enorme que assola a sociedade das enchentes. Fundamental a temática apresentada. Finalizamos aqui mais uma edição do programa. Esperamos que todos tenham um ótimo dia e até amanhã.